Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O objetivo do nosso programa Tribuna Livre sempre foi prestar os melhores serviços aos nossos telespectadores, alavancar os grandes debates da nossa comunidade, enfim, contribuir para o desenvolvimento regional do Cariri. Hoje nós temos aqui um tema de ordem nacional que toda a comunidade está acompanhando, mas é um tema de difícil compreensão porque sempre que se diz respeito às questões jurídicas, os termos são muito complexos, a matéria em si já é de difícil acesso e por isso nós achamos conveniente trazer aqui um expert no assunto, no caso o doutor Sávio Leite Pereira, juiz aposentado, que já participou de julgamentos e sabe perfeitamente como funciona o Supremo Tribunal Federal, a última instância, e é nessa última instância que nós estamos vivendo desde ontem o maior julgamento da história da República Brasileira. O mensalão, com seus 38 réus, está, enfim, nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Há uma expectativa muito grande e as pessoas, às vezes, até que se dedicam algum tempo diante do televisor, mas, como já dissemos, elas têm dificuldades em assimilar certas questões. Por isso, nós vamos esclarecer, pelo menos em parte, já que nosso programa só dispõe de 1 hora, essas questões mais interessantes para os nossos telespectadores. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos, doutor Sávio, prazer tê-lo aqui. Luiz Carlos, sem dúvida, esse caso de julgamento do Supremo Tribunal Federal é um marco de julgamento na história dessa corte, da Corte Maior do Brasil. E está certamente chamando a atenção, galvanizando as atenções de todos os brasileiros. Até porque é um momento histórico, nós podemos dizer histórico, que nós vamos passar realmente a limpo a história desse escândalo que é considerado um dos maiores na história desse país. E que lá está envolvido figurões políticos, enfim, pessoas importantes da vida política e econômica desse país, e está posto à prova agora, nesse momento, para toda a nação brasileira, a idoneidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a posição que vão adotar para fazer esse julgamento. Tanto é assim que já tem causado, de certa forma, polêmica grande, divergências, enfim, e nós vamos tentar aqui conversar com o doutor Sávio, até com o objetivo de esclarecer termos técnicos que às vezes a população, e nós desconhecemos, não podemos também, não somos obrigados a conhecer, para que a partir de então a nossa população, o nosso telespectador do Tribuna Livre, a nossa sociedade possa acompanhar, tendo entendimento técnico dos termos técnicos com mais propriedade. Então é esse o objetivo do programa. Dentro de 1 minuto estaremos iniciando o nosso debate, que é sempre um presente do Sabão Joá, o melhor sabão que há. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499.
Meu caro Sávio Leite Pereira, antes de mais nada, o nosso agradecimento pela sua aquiescência ao nosso estúdio, mesmo porque hoje é o aniversário da doutora Vanessa, sua filha, que já esteve aqui no Tribuna Livre, e coincidentemente nós lembramos que no ano passado, Vanessa, o ano passado, no dia do seu aniversário, seu pai estava aqui também falando de cinema. Ele, o Edmilson, o seu João, né? João Oliveira. E parece que o Manuel também, lá da Alcadura. Manuel foi depois. Parece que por coincidência, Luiz Carlos, era uma sexta-feira também, né? Porque o ano foi bissexto, né? Fevereiro de 29, então coincidiu de ser uma sexta-feira. Então, antes de mais nada, nosso agradecimento, Sávio. E você é a pessoa Mas indicada... será se o tema naquela sexta-feira, Luiz Carlos, ele gostava mais, era mais ameno, ou hoje é melhor? Era mais ameno. Cinema é sempre uma coisa mais amena, né? Principalmente... Toca mais meu coração. Principalmente no julgamento de Dr. Sávio, que é um expert, não é só um cinéfilo, é realmente um grande crítico da sétima arte. Mas, Sávio, o Mensalão está despertando grande interesse. Mas é uma coisa meio complexa, né? Para todos nós, menos para você que é da área, também, né? Evidentemente. Eu não sou expert, como você diz, não. Eu sou um juiz e entendo na medida do possível. Estou aqui disposto a ajudar nas indagações que vocês formularam a respeito do que está ocorrendo lá em Brasília. Luiz Carlos, deixa eu fazer só uma perguntinha bem curiosa logo aqui a doutor Sávio para começar. Doutor Sávio, ser juiz, de certa forma, julgar não é fácil, né? Você está julgando um ser humano, outra pessoa. Mas me tire essa curiosidade. No momento em que o juiz está fazendo aquele julgamento, às vezes ele se coloca no lugar do réu lá do julgado, não? Eu nunca me coloquei, não. E outra coisa, eu não julgo, ninguém julga pessoas. Eu, pelo menos, não julgava pessoas, a gente julga fatos. Julga acontecimentos. Quer dizer, uma determinada pessoa fez alguma coisa. E por isso vai ser julgado. Nós estamos falando da área criminal. E por isso vai ser julgado. Então, nós estamos julgando o ato praticado por aquela pessoa, não é a pessoa em si. É claro que certas características se transferem para o crime. Isso está previsto na lei. Mas, de um modo geral, o que a gente julga é o ato praticado pela pessoa. Mas o bom julgador, me desculpa, Luiz Carlos, o bom julgador, ele é mais frio, menos emotivo, ou não tem esse lado aí do bom julgador? Eu acho que o bom julgador tem que ser frio, porque imparcial principalmente. Imparcial, ele não pode tomar partido. Ele julga os fatos e os interpreta de acordo com a letra da lei. O que é que diz a lei? Matar alguém, pena X. Então, se ficar comprovado pela prova dos autos que o fulano de tal matou alguém, dependendo das circunstâncias, que pode haver até a legítima defesa, que é uma excludente. Aí não há condenação. Mas se houver a materialidade do crime, então você julga em cima dessas circunstâncias. Mas agora você citou um fator que é muito importante em qualquer julgamento, que é exatamente o inquérito policial. Quer dizer, o juiz, quando vai julgar, todo o programa de defesa e de acusação já foi preparado. Funciona assim, Luiz. O inquérito é feito pela polícia. Se o crime for da esfera comum, vai ser pela Polícia Civil. Se for da esfera federal, um crime federal, é feito pela Polícia Federal. O inquérito é uma peça que embasa a denúncia. Ou seja, o inquérito pertence, vamos dizer assim, ao Ministério Público. Ao Ministério Público. Porque o Ministério Público se aposta do conhecimento que ele adquire através do inquérito e formula a denúncia. Quer dizer, se a prova colhida pela polícia for compatível com a tipicidade, que é a definição do crime, aí ele então faz a denúncia. A partir do momento em que essa denúncia é recebida pelo Poder Judiciário, aí é que se instaura o chamado processo. O bom julgamento, ou seja, a maior qualidade do julgamento é o técnico, é isso, doutor Sávio? Ele tem basicamente que ser técnico. Porque às vezes existe as defesas, os advogados espertos, que às vezes eles partem para o lado do sentimento, da emoção, do sentido de trazer aquele sentimento. Isso depende do crime. Não esqueça que existe a perícia. E muitas vezes... Depende do crime. Esse crime que nós estamos tratando aqui, que é o mensalão, é um crime que a prova técnica ela é eminente, quer dizer, uma prova de grande valia. Por quê? Porque alguns dos fatos denunciados e apurados em inquérito
só serão provados através de quebra de sigilo telefônico, de quebra de sigilo bancário, Certo. de avaliação de ficha bancária, quer dizer, movimentação Escutas financeira. telefônicas autorizadas Então, pela aí são Justiça. provas técnicas e não entra essa questão emocional. Emocional. Já nos crimes, como os crimes contra a pessoa, o homicídio, Passionais, principalmente, o né? homicídio, a Homicídios. passionalidade faz muita parte do crime de homicídio, porque, inclusive, a emoção, a forte emoção, pode até servir de minorante Certo. para aplicação da pena, né? E os crimes também, como sedução, estupro, enfim. Esses crimes aí dependem desse envolvimento emocional. E outros não, dependem apenas dessa frieza da técnica. Agora, doutor Sávio, uma questão que as pessoas, talvez nem todo mundo saiba, essa questão das múltiplas instâncias. Nos países de primeiro mundo, normalmente há 2 instâncias, não é isso? Por que aqui no Brasil 4 instâncias? Quer dizer, é um sistema que privilegia aos poderosos, que podem contratar bons advogados, que encontram sempre o meio de postergar e mudar de instância. Na realidade, não são 4 instâncias, são 3. São 3, né? Por quê? A primeira instância, que é o juiz comum, na comarca. Isso. A segunda instância é o Tribunal de Justiça. Nós estamos falando da justiça comum, Certo. a justiça do Estado, de cada Estado. A segunda instância seria o Tribunal de Justiça. E a terceira e última seria o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em Brasília. Aí seria a última instância. Para alguns casos excepcionais, Que existe a que quarta. você pode recorrer ao Supremo. Mas aí, o Supremo, na realidade, o Supremo que eu chamo é o Supremo Tribunal Federal, que é esse que está julgando o mensalão. O Supremo, vamos chamar assim para sintetizar, ele é chamado o guardião da constitucionalidade, ou seja, as questões só vão ao Supremo quando elas, de alguma forma, arranham a letra da Constituição. Certo. Se a questão não for constitucional, ela não chega ao Supremo. Isso é uma questão comum. Agora, no caso do mensalão, é porque 3 dos réus são deputados federais. Tem o chamado foro. Então é o chamado exatamente. foro privilegiado. Nesse caso, o Supremo é a instância única. O processo começa e termina lá. Mas, doutor Sávio, falando em foro privilegiado, qual é a sua visão com relação a essa questão? Você acha que é interessante esse foro privilegiado ou não deveria existir? Isso é um mecanismo de defesa dos políticos. Quem faz a lei? Os políticos. Quem faz a lei são os Congresso Nacional. deputados e senadores. Exatamente. Então, quando eles se viram acuados aí pelos anos 80, 70, muito processo na justiça contra prefeitos, deputados, senadores, etc. Então eles criaram imediatamente esse foro privilegiado exatamente para fugir. Um escudo. Um escudo protetor. Para fugir da... Um escudo protetor, porque o Supremo é um órgão. Você veja aí o mensalão. Quantos anos faz que os fatos aconteceram? 7 anos. E né? nós estamos falando de uma instância única. A coisa começou lá no Supremo e vai terminar lá. Então, começou em 2005, não é isso? 2005. 6 anos, né? 6 para 7 anos. 7 anos que esse processo está circulando lá no Supremo. Instância única. E são 7 anos, tá certo, que é um processo complexo, são 38 réus. Por que, doutor Sávio, porque esse processo com pessoas que não têm fórum privilegiado, tem muitos lá que não têm fórum, inclusive a maioria, inclusive isso foi o tema de um debate lá entre os ministros, né? Só 3 têm fórum. Por que então estão todos lá? Porque... Inclusive foi uma discussão inicial. Foi a questão de ontem do desmembramento. Isso. Essa é a questão do desmembramento. Porque se houvesse o desmembramento, então você veja que os réus seriam beneficiados. Por quê? Você vai pulverizar a corte judicante, no caso, o Supremo. Em vez de ser julgado pelo Supremo, ficariam os 3 deputados sendo julgados pelo Supremo e os outros réus julgados, cada um, onde foi cometido o crime. Se o crime foi cometido em Belo Horizonte, aquele réu seria julgado em Belo Horizonte. Se o crime foi cometido no Rio de Janeiro, aquele réu iria para o Rio de Janeiro. E aí por diante. Então, você veja, essa pulverização terminaria por beneficiar os réus. Agora, essa questão já tinha sido discutida antes, tanto que o relator chegou a frisar, o Joaquim Barbosa,
chegou a frisar que essa questão já tinha sido discutida em 4 oportunidades. Não é? Aquela era a 4ª oportunidade. E daí porque foi indeferido esse pedido, que foi feito pelo ex-ministro da Justiça, que hoje é advogado, né, dos réus do mensalão. Não é verdade? É. Pois bem, mas foi indeferido. E aí surgiu o primeiro embate entre o relator e o revisor, que é o Lewandowski. Né? Lewandowski, né? É. Quer dizer, isso ali não foi estranho, não, para quem é do ramo como o senhor? Isso ali não foi um pouco estranho, não, aquele embate? Foi estranho porque a matéria já estava decidida. A matéria estava decidida e, pelo que o ministro Joaquim Barbosa falou, essa matéria já tinha sido decidida 3 vezes antes. Certo. Então, se ela estava decidida, e é uma matéria puramente processual, ela estava preclusa. Ou seja, ela tinha morrido. Não tinha como mais chamar em termos essa vulgares, questão, né? Em termos vulgares, isso é uma questão morta. Não adianta, você não pode mais ressuscitar essa questão. Ela está morta, ela está vencida, ela está ultrapassada. Mas o Lewandowski, como revisor, suscitou a questão do desmembramento, mas foi derrotado. Agora, coincidentemente, Vassos, o Lewandowski era exatamente um dos juízes suspeitos de favorecer os réus nesse julgamento. Tanto ele como o Toffoli. Eu acho que você está falando da suspeição do Lewandowski, porque ele demorou muito atrasou a revisão. Ele demorou muito a publicar o voto de revisão. Que o voto de revisão é um voto, digamos assim, secundário em relação ao voto do relator. Certo. Né? Por que é que há voto de revisão nesse tipo de processo? Porque ele está lidando com uma coisa muito preciosa, que é a liberdade humana. Os réus ali, eles podem terminar na cadeia, né? Então, diante dessa possibilidade de ir para a cadeia... Doutor Sávio, aproveitando a história da cadeia, você, pessoalmente, como juiz, julgador, um homem que opera do direito, você acredita que alguém daqueles ali possa ir para a cadeia? Pessoalmente, não, mas a gente tem que... É possível, né? Como cidadão, a gente tem que acreditar que a instituição vai funcionar. Porque eu li algum tempo aí atrás, não me recordo ainda, um pronunciamento, uma fala do ministro dizendo que achava muito improvável que algum daqueles ali que estão sob aquele julgamento fosse parar na cadeia. Por que é que há essa improbabilidade? Porque demorou tanto o julgamento, de 2005 a 2012, que o tempo passou e o tempo... Ele acarreta uma consequência chamada prescrição. A prescrição, quer dizer, em relação àquele determinado crime, a prescrição vai funcionar, ou seja, ela vai ter efeito, vai ter consequência. E qual é essa possibilidade? É que o Supremo aplique penas brandas. Certo. Se o Supremo aplicar penas brandas de 1 ano até 2 anos de cadeia, de reclusão, seja o que for, então, nesse caso, a maioria daqueles crimes estará prescrita. Ou seja, o sujeito é condenado, mas não vai pagar nenhum dia de cadeia. Penas alternativas. Na própria sentença, o Supremo reconhece que já decorreu o prazo prescricional e manda a pessoa ser posta em liberdade imediatamente. Quer dizer, ela não vai nem sequer para a cadeia. E isso vai depender de quê? Da quantificação da pena. Agora, se o cara for condenado a 3 anos... por evasão de dinheiro, ou por peculato, ou por lavagem de dinheiro, enfim, são 4 ou 5 tipos de crime diferentes que estão em julgamento, aí ele vai para a cadeia. Mesmo que seja por pouco tempo, mas vai. Essa questão do fórum privilegiado, da tentativa desse desmembramento, isso aí não pode levar, depois do julgamento, a suscitar alguma outra ação de anulação do julgamento? Não, porque o Supremo é a instância final. É a instância final. Você não tem, só se recorrer para a ONU. Apelar para quem? Não é? Só se recorrer para a ONU, né? Para o Tribunal de Haia. O secretário Silvio, né? Lembra? Ele pegou uma pena diferenciada, né? Parece que 5 meses de trabalhos comunitários. Aquele rapaz foi o que fez acordo, né? É a pena alternativa, ele né? fez acordo. Ele fez um acordo. Hoje é possível, na lei criminal, na lei penal brasileira, é possível que o réu faça acordo com o Poder Judiciário ou com o Ministério Público, melhor dizendo, com o Ministério Público, e, em vez de responder ao processo, a pena já é aplicada desde o início, e geralmente essas penas são brandas, são penas de
de pagamento em cesta básica. Básica, trabalhos ou comunitários. prestação de serviço comunitário, etc. Ele fez, quer dizer, quando você faz esse tipo de acordo, você se reconhece culpado. Então ele assumiu a culpa, realmente eu tenho essa responsabilidade. Eu fiz isso aí que você está dizendo. Mas como eu estou aqui colaborando com a justiça, então eu já recebo a pena menor. Esse processo começou com 40 réus. Depois caiu para 38, porque inclusive, faleceu, Um né? faleceu e o Silvio fez acordo, né? Né? E O Silvio fez acordo. Mas agora tem mais uma exclusão, me parece. Tem mais um caso de exclusão. Não estou sabendo. Não é? O doutor Sávio, com relação ao ministro Toffoli, que foi assessor do Disseu, advogado do Partido dos Trabalhadores, e que alguém entende que ele podia se tornar, não estar capaz, em função disso aí, de estar participando do julgamento. Isso é solicitado porque ele próprio pode se achar impedido, ele próprio, Pode. ou alguém Pode, da né? corte pode pedir o impedimento dele. Alguém da corte não, jamais isso aí ocorreria. Quem pode pedir é o procurador-geral. O procurador-geral poderia suscitar o impedimento, porque veja bem, são duas Aliás, figuras... já o fez, não? Não, acho que não. Ainda não? Não, fez Não, não. ele disse que não ia fazer. Ah, mas ele anunciou antes que poderia pedir. É, mas ele não fez. A declaração Não que eu fez vi ainda, não. ontem é que ele dizia que não ia tocar nesse assunto. Certo. Deixar Então, veja bem, a critério do existe o impedimento e existe a suspeição. O impedimento, a lei já estabelece os critérios. Isso. O juiz é impedido nos Por seguintes isso, mais casos. isso. Então, às vezes, se você for parente do advogado, por exemplo, o advogado da vítima, do acusado, é parente do juiz. O juiz está impedido de julgar. E existem os casos de suspeição. Ou então, quando o juiz é também parente do próprio réu. Né? Isso. Então, são os casos de impedimento. Eu não sei decorado, não me lembro mais, mas está na lei. Os casos de impedimento. Agora, o caso de suspeição, esse é de foro íntimo. A pessoa é que tem que saber se dentro dela existe essa qualificação Sim. de se sentir constrangida, de se sentir impedida de julgar por força daquele sentimento íntimo. Como é uma questão de foro íntimo, a pessoa é que tem que se denunciar. Por questão de foro íntimo, eu não me sinto capaz de participar desse julgamento. No caso do Toffoli, pelo que ele disse ontem, Ele vai para o julgamento. Ele vai para o julgamento, porque ele chegou a dizer que já tem um voto preparado. Se ele tem um voto preparado, é porque ele está disposto a participar do julgamento. E a propósito desse voto preparado, também há um caso que está ainda em discussão, que é o do próprio presidente Aires de Brito, que deve encerrar daqui a pouco a sua passagem. É o mandato dele, É o se seu eu não me engano, mandato. termina em setembro. E ele vai poder votar antes. Mas veja, o presidente do Supremo ele só vota em caso de empate. O voto do presidente é voto de Minerva. Então eu lhe pergunto, como é que vai ser esse voto, ou alguns votos, que ele tem algumas questões separadas, e ele já vai deixar o voto dele para um caso de empate? Não. Isso é possível? Se o julgamento se prolongar, porque veja bem, quando ele completar 70 anos, automaticamente Ele está aposentado. ele está fora. Certo. É o que a gente chama no judiciário de expulsória. Ele está fora. Ele chegou na idade limite. Então, se ele completar os 70 anos e o julgamento não tiver ocorrido, porque aquele julgamento ele é longo. Cada ministro daquele vai dar seu voto, um a um. Então você veja que hoje nós tivemos a leitura da denúncia. 5 horas. Não é? O procurador-geral. Mas nem da denúncia, a denúncia já passou. Foi a sustentação oral do Ministério Público, da acusação. E demorou aquilo tudo, quer dizer, o dia todo hoje foi só o procurador falando. Depois, cada um dos réus, são 38, terá direito a 1 hora de defesa. Então, veja quantos dias vão acontecer aí daqui para frente. Depois disso, é que virão os votos dos ministros do Supremo. Cada um para justificar o voto. Apresentar e justificar o voto. O advogado do... Que isso poderia ser feito de forma sintética, mas a gente está vendo, eu não sei se é impressão minha, mas aquilo é como um show. É verdade. É como um show. Ô, doutor Sávio, é interessante a gente observar aqui e lhe perguntar o seguinte: a Constituição do Supremo, ela é basicamente
é feita por nomeação do presidente da República. Basicamente não, exclusivamente pelo presidente. Pelo Agora presidente. tem que ter a aprovação da maioria absoluta do Senado. Exatamente. Isso aí seria uma espécie de referendo. Referendo. Na sua visão, você acha que é legal, que é correto, que devia ter um outro mecanismo, outra forma, porque não fica muito vinculado àquela nomeação ao presidente de plantão? Em outros países tem esse sistema também? Luiz, eu confesso a minha ignorância em relação a outros países. Eu não sei como. Eu acho que nos Estados Unidos quem nomeia também é o presidente da República. Salvo engano. Eu acho que quase certeza que é. Mas veja bem, o que é que diz a Constituição brasileira? Que o presidente da República nomeará os ministros do Supremo de acordo com 2 critérios que não são objetivos, mas são bastante claros. A reputação ilibada. O que é que significa reputação ilibada? Que o cara tem a ficha completamente limpa. Reputação ilibada. E segundo, notável saber jurídico. Quer dizer, o sujeito tem que ser um destaque jurídico no país. Ele tem que ser uma pessoa de tanto destaque que todo mundo conheça os pontos de vista dele e saiba que ali é uma mina de sabedoria. Quando você abre a boca, todo mundo está prestando atenção porque ele sabe direito. Então, em alguns casos recentes, esse critério do notável saber jurídico foi ignorado. Caso do Toffoli, que fez 2 concursos para juiz, foi reprovado nos 2, e isso foi discutido, inclusive, no âmbito do mesmo Congresso. Levando-se em conta que o concurso de juiz em São Paulo é muito difícil. Mas foi reprovado. Mas ele mora lá, quer dizer, ele não mostrou o saber jurídico, né? Pelo menos teoricamente. Infelizmente, né? o que é que estabelece a Constituição? É que o presidente nomeia e o Senado referenda por maioria absoluta. Então não há para onde você recorrer da nomeação do Toffoli, né? Ok, vamos então ao nosso intervalo e na volta vamos continuar explicando para os nossos telespectadores como funciona esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Em época de férias escolar, nas Óticas Diniz você decide. São 4 ofertas. 1. Na compra de seu óculos de grau ou solar, você paga tudo em 10 vezes nos cartões. 2. Seu óculos velho ou quebrado vale R$50 na compra de um novo. 3. Comprou, ganhou. Compre óculos de grau completo e ganhe um solar. Ou 4. Compre um e leve 2. Na compra de seus óculos de grau completo, ganhe um óculos reserva. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil.
O Cariri da Sorte tem feito a felicidade de muita gente. Confira a premiação do próximo domingo do Cariri da Sorte Cap. Primeiro sorteio R$3.000. Segundo sorteio uma Yamaha Krypton 0 km. Terceiro sorteio uma Honda Fan 125 0 km. E no quarto sorteio uma picape Estrada e 4 motos Honda Fan 0 km. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Cariri da Sorte Cap, título de capitalização popular. Agora chegou a sua vez de ganhar. Cuidar da sua saúde é prioridade para o governo do estado. Prova disso são as novas unidades de pronto atendimento 24 horas construídas em parceria com o governo federal em Fortaleza. Nas UPAs 24 horas são realizados atendimentos clínicos de urgência e emergência, melhorando a assistência à saúde em toda a cidade. Das 6 UPAs 24 horas entregues no estado, 4 estão em Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho e Messejana. E até o final de 2012, 3 novas serão inauguradas, no Conjunto Ceará, José Walter e Grande Pirambu. A UPA veio com a tarefa de resolver os problemas de urgência e emergência dos pacientes e, com isso, diminuir a demanda dos hospitais de grande porte. Com a classificação de risco, o atendimento se torna mais eficaz, porque determina o risco de cada paciente. Ao todo, serão 32 unidades de pronto atendimento em todo o estado, funcionando de modo integrado ao SAMU. A UPA funciona. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Diga adeus aos gritos. A PV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Eletro Cariri, o jeito inteligente de comprar. Realize seus sonhos com prestações que cabem no seu bolso. Carros, motos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para você. Quem é premiado não paga mais nada. Dê chance à sua sorte, faça parte você também. Eletro Cariri, o jeito inteligente de comprar. Rua São Paulo, número 1292, Centro, Juazeiro do Norte. Fone 3085-1459. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui. Cuidar da sua saúde é prioridade para o governo do estado. Prova disso são as novas unidades de pronto atendimento 24 horas construídas em parceria com o governo federal em Fortaleza. Nas UPAs 24 horas são realizados atendimentos clínicos de urgência e emergência, melhorando a assistência à saúde em toda a cidade. Das 6 UPAs 24 horas entregues no estado, 4 estão em Fortaleza, nos bairros Praia do Futuro, Altran Nunes, Canindezinho e Messejana. E até o final de 2012, 3 novas serão inauguradas, no Conjunto Ceará, José Walter e Grande Pirambu. A UPA veio com a tarefa de resolver os problemas de urgência e emergência dos pacientes e, com isso, diminuir a demanda dos hospitais de grande porte. Com a classificação de risco, o atendimento se torna mais eficaz, porque determina o risco de cada paciente. Ao todo, serão 32 unidades de pronto atendimento em todo o estado, funcionando de modo integrado ao SAMU. A UPA funciona. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Bom, amigos, nós estamos de volta com o nosso Tribuna Livre e hoje nós estamos debatendo a questão do mensalão. O doutor Sávio já explicou aqui que é contra esse tipo de escolha. Segundo ele, os poderes são harmônicos, mas são independentes. E é claro que esse processo não é só ele que acha errado, não. Nós também concordamos que essa não seria a via ideal, mas tudo bem, não se pode mudar nada feito. Agora, eu vi uma entrevista com um ex-presidente do Supremo, você deve ter visto também, eu acho que na revista Época, aquele lá de Minas Gerais, que está aposentado. Ele disse, o risco maior desse julgamento do mensalão é se confirmar uma impressão que a sociedade tem de que a justiça está sempre a serviço
dos políticos. Quer dizer, por que Luiz isso? Carlos, esse é o grande momento. Por que essa temeridade? Esse é o grande momento de mostrar o contrário, o Supremo. É histórico por esse que essa julgamento temeridade? até, né? Existe uma instituição não oficial chamada o Sistema. Sim. O Sistema, ele envolve todos os mecanismos de poder que você possa imaginar, que controla um país na sua organização e no desenvolvimento de suas atuações, está embutido nesse sistema. Então, quem assistiu, por exemplo, aquele filme Tropa de Elite 2, aquele filme ele denuncia completamente o sistema, com aquele final dele, que você chega à conclusão que o sistema é maior do que o país. Isso. É maior do que o país. Quer dizer, você vai bater a cabeça na parede. Controla o próprio Estado. Controla o próprio Estado, porque é uma força tão poderosa que ela vem até do exterior. Então, o sistema existe. O sistema existe. E o Poder Judiciário é apenas um poder, dentre outros que existe na organização constitucional do Brasil, e eles funcionam ali harmonicamente, quer dizer, um ajuda o outro, a mão de um lava a mão do outro. E eu diria que dos três poderes constitucionais, o Judiciário é o menos favorecido, é o mais humilde e o mais fraco. O mais fraco. Tanto é que, financeiramente, o Judiciário depende de repasse de recursos do Estado ou da Federação. Mas o Legislativo também, doutor. Eu acho que o Judiciário não é tão fragilizado assim, tão fraco, não. Ele é nesse aspecto a não ser no aspecto financeiro, né? Mas não é só no aspecto financeiro. Vamos ver aqui. Quem nomeia os ministros do Supremo é o presidente da República, com o referendo do Senado, como eu falei. Quem nomeia os membros do Tribunal de Justiça de cada estado é o governador do estado. Por que o governador tem esse privilégio? E qual é o privilégio que o Judiciário tem em relação ao Executivo, por exemplo? Nenhum. Então veja onde está a suspeição da sociedade brasileira. Dos 11 juízes hoje do Supremo Tribunal, um foi indicado ainda pelo Sarney, há um outro que foi indicado pelo Collor de Mello, há um terceiro que ainda é do tempo do Fernando Henrique, não é? E o restante? Há dois que já foram nomeados agora pela presidente Dilma Rousseff. Do Fernando Henrique mais. Não, só há um. Só o Mendes. O Gilmar Mendes e o Celso Mello. O Celso Mello é bem antigo. Não, mas o Celso Mello não. Se ele não foi pelo Fernando Henrique, foi por alguém antes. Porque o caso do Sarney. Eu acho que ele é decano lá no tribunal. O Celso Mello é o primo do Collor de Mello? Não, ali é o Marco Aurélio. Ali é o Marco Aurélio Mello. Exatamente. O Marco Aurélio foi o Luiz Dois Carlos. foram nomeados pela Dilma Rousseff, no caso o Luiz Fux e agora a Weber. Rosa Weber. A Rosa Weber, né? E os outros seis pelo foram Lula. nomeados pelo Lula. Isso pode, traduzindo mesmo em letras garrafais, isso pode influenciar numa decisão, doutor? Pode, mas não deve. Sim, não deve. E também não é garantido que o fato de o Lula... Mas quando você fala em sistema, que o sistema às vezes tem mais força, é mais poderoso do que o próprio Estado, certamente está levando para a direção de que esse tipo de escolha aqui pode influenciar em um resultado de um julgamento. Vamos analisar objetivamente aqui. Essa questão do mensalão, que a gente popularizou, vulgarizou como mensalão. Mas é um cometimento de crime, que envolve o quê? Envolve lavagem de dinheiro, envolve evasão de divisas, envolve peculato, é roubalheira, é corrupção. É roubalheira generalizada. Para resumir, é corrupção. Isso foi um dos maiores escândalos acontecidos no Brasil. Mas essa corrupção não começou aí, nesse episódio que foi desvendado. Por que ele foi desvendado? Ele foi desvendado porque o Roberto Jefferson faz parte do esquema. Faz parte do esquema. Foi flagrado, não pessoalmente, ele foi flagrado através de um assessor que ele colocou nos Correios. Ora, o que é que isso significa? Que o PT, quando assumiu o poder, ele estava tão sequioso, ele estava sequioso de duas coisas: do poder em si e da continuidade do poder. Quer dizer, ele queria o que ele chamou de governabilidade, que era o poder, exercer o poder na sua plenitude e garantir que esse exercício do poder se perdurasse aí por uns 30 anos. Um chute aqui, uma hipótese. Mas era mais ou menos por aí. Então, o que é que o PT fez? Ele cooptou toda aquela base
chamada base aliada, que são os senadores e os deputados, e cooptou de duas formas. A alguns, ele entregou ministérios, secretarias, diretorias, e o pessoal começou a meter a mão. Foi isso que aconteceu nos Correios, e que só foi flagrado porque o sujeito levou a câmera e filmou, e o Brasil ficou estarrecido quando viu na televisão o sujeito pegar no dinheiro. Botando a bolada no bolso. Né? Aí daí surgiu o quê? O dinheiro da cueca, surgiu tudo aquilo. Surgiu o mensalão, que era outra forma, para garantir a durabilidade dessa governabilidade, o PT cooptou uma base dando dinheiro por mês a cada um desses deputados. Não foram só esses 3 que foram flagrados, não. Deve ter muita gente envolvida nesse tal do mensalão. Só que os outros não foram denunciados porque não foram flagrados. Então, essa é que é a história do mensalão. Mas esse esquema, principalmente esse esquema do Marco Valério, já existia antes da era Lula. Ele já existia. Só que antes já funcionava. A nossa decepção, pelo menos a minha, é que eu achava que o PT ia fazer uma coisa diferente. O discurso era exatamente combater isso. Era. Aí acabar com isso. Sávio, não seria essa uma das grandes oportunidades para que o poder judiciário pudesse dar para a sociedade brasileira um grande exemplo para que se passasse mais a acreditar nas instituições, já que todas praticamente estão desacreditadas no Brasil? Não seria esse o grande momento? Porque imagine se isso não der em nada, for para lá e tal, o jogo de compadre, de arranja, de poder, enfim, e decepcionar a sociedade. Aonde vai ficar realmente a credibilidade do Poder Judiciário, já que essa instância é a maior instância, a instância que a sociedade brasileira deposita todas as esperanças e, enfim, é aquele local ali por onde deságua todas as esperanças da sociedade brasileira. E acabar com essa imagem da condescendência da justiça para com os políticos. É muito difícil você antecipar o voto. O que é que vai pela cabeça daquelas pessoas? Alguns, como o Toffoli, todo mundo desconfia que o Toffoli vai votar a favor dos mensaleiros. Pode até ser que a gente seja agradavelmente surpreendido no final. Seria ótimo. Mas todo mundo espera. E a sociedade brasileira, de um modo geral, espera que esses réus ou sejam absolvidos, ou vão pegar uma pena branda e ninguém vai terminar na cadeia. Porque essa postura tem sido, através dos tempos, a postura do judiciário. Não dá a pena máxima, não dá uma pena elevada, sempre dá uma pena ou mínima ou perto do mínimo. E aí, nesse caso, em função do decurso do tempo, como nós já explicamos aqui, vai acontecer que, se eles forem condenados com penas brandas, todos estarão com a pena prescrita, ou pelo menos a maior parte deles estará com a pena prescrita, e aí ninguém vai ser punido. Sabe, como é que se explica essa diferença enorme da justiça americana para com a brasileira? Porque lá nos Estados Unidos, alguns casos, muito antes do julgamento, você já sabe qual vai ser o resultado. Agora, por exemplo, aquele maluco que foi lá no cinema e matou 8 ou 10 pessoas, não lembro bem, né? Já está decidido, aquele cara ou vai para a prisão perpétua, ou vai ser morto mesmo, vai pegar pena de morte. O estado dele, o estado lá mas se provar a insanidade dele, né? Daí é pena de morte. Se for comprovada a insanidade, ele pode até pegar a prisão perpétua. Aí, qualquer legislação do mundo, eu acho que prevê essa hipótese, de que se for provado tecnicamente, medicamente, que o autor do crime não tenha o juízo perfeito, quer dizer, não tenha a responsabilidade penal sobre os seus próprios atos, aí ele, em vez de ir para a cadeia... Isso deve ser universal. É universal. Em vez de ir para a cadeia, ele vai para um estabelecimento, só que lá funciona. Se ele for para um estabelecimento, tipo assim, um manicômio, ele não sai mais. E o caso do... Agora, veja bem, aqui no Brasil também há casos, vamos dizer assim, que são... De prisão imediata? Não, que são casos conhecidos, que a mídia dá muita cobertura, como aquele casal que matou a filha, jogando lá do apartamento. Não foram punidos imediatamente, quer dizer, o julgamento foi muito rápido. Aquela outra moça que matou os próprios pais... Tem uns casos emblemáticos... Então, esses casos emblemáticos é porque a mídia dá tanta cobertura... Que chega lá ao exterior. É como se o judiciário se sentisse pressionado a fazer um julgamento rápido. Então, essa exceção, que esse julgamento deveria ser a regra. Porque o julgamento... A respeito disso.
A gente fica ouvindo ali na Rádio Tempo, no noticiário, e ele dizendo: fulano de tal, que matou em 1992, agora está indo na júri. Se o cara matou em 92, como é que agora em 2012 ele está indo na júri, 20 anos depois? É verdade. É um negócio que assusta. Mas em alguns casos, eu gostaria de lembrar que em alguns casos, por exemplo, a dona do Empire State, maior edifício lá de Nova York, ela passou 6 anos na prisão lavando o chão, uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Há poucos dias, um governador... Sonegação, foi? Sonegação de impostos. Há poucos dias, um governador de um estado americano, salvo engano, de Kentucky, né, foi pego com a mão na massa, imediatamente, foi um mês depois, o cara já estava na cadeia. Lavando o chão. Quer dizer, você não acha que isso é um exemplo? Que o Brasil deveria... Várias vezes eu já tive a oportunidade de externar esse pensamento. O Brasil imita tanta coisa ruim que os americanos fazem. E o que eles têm de bom, que é o Poder Judiciário, o Brasil não imita. Porque o nosso sistema é completamente diferente. Porque aqui, o nosso aqui faz estimular o crime. Compensa você roubar. Estimula. Por exemplo, num caso desse aí, do mensalão, se o julgamento for brando, tênue, fraco e passar a mão na cabeça, isso é a prova inconteste de que vale a pena roubar no Brasil. Não tem penalidade. Um dia desse eu vi uma estatística, vai estimular. Eu vi uma estatística que me deixou estarrecido. Em São Paulo, que é o estado mais bem organizado do Brasil, de todos os crimes que acontecem no dia a dia, só 30% viram um processo penal. Só 30? 30. Você imagina aí, de 100 crimes que acontecem, 70 sequer vira processo. Então, meu bem, nós vivemos no país da impunidade. Todo mundo sabe disso. Nós vivemos no país da impunidade. Agora, o que eu digo é que nós precisamos urgentemente mudar essa inflexão. Ou o Brasil tem um choque duplo. O choque é de austeridade e de ética. Ou nós temos esse choque imediatamente, ou essa sociedade, como eu estava dizendo ao Vasco lá fora, nós já estamos vivendo um estado de pré-anarquia. Nós estamos vivendo hoje no Brasil um estado de pré-anarquia. E nós vamos partir para o caos. É verdade. A velocidade nesses desmandos está tão grande que está partindo para isso aí mesmo. E no momento em que chega esse momento, que as instituições brasileiras, especialmente o judiciário e tantas outras, passarem a ser desacreditadas, aí... É o caos. É o caos. Dona Helena Martins quer saber do doutor Sávio se ele acha que a profissão de juiz o tornou uma pessoa mais rigorosa. Mais rigorosa em relação a quê? Ela não diz aí. Eu não sou rigoroso, eu sou amável, eu sou amoroso com meus filhos, com meus netos. Acessível com os amigos. Agora, eu sou rigoroso em matéria de ética. Se for isso, dona Helena, eu sou rigoroso em matéria de ética. E no cumprimento foi a minha da criação. lei e da legalidade, né, doutor? Foi a minha criação. Meu pai me criou assim dentro de um sistema bem ético. E aí eu não tem como mudar. Aí não é o fato de ter sido juiz, de ter passado por... Não é o fato de eu ter sido juiz. Não era meu temperamento antes. Certo. O Expedito Costa, a gente está fazendo um programa aqui sobre o mensalão, aí ele manda uma pergunta sobre cinema. Ô, Expedito. Mas ele quer saber, Luiz Carlos, quem são, na visão do Sávio, os principais atores do mensalão, não? Do mensalão. Não, ele quer saber os principais atores do filme Testemunha de Acusação. O Testemunha de Acusação é sobre crime, né? Sobre crime. É um dos melhores filmes sobre tribunal. Eu imaginava que ele estava querendo saber, na visão do doutor Sávio, atores, quem eram os principais atores. Anota aí, Expedito. Tyrone Power, Charles Laughton e Marlene Dietrich. Esses são os três principais. Grande Marlene, né? Marlene, né? Dá um show nesse filme. Aí, para finalizar, ele diz: Luiz Carlos, esse mensalão é como o samba do crioulo doido. Você acha isso, Benito? Bota crioulo nisso. Samba do crioulo doido. Sabe quem criou essa expressão? Foi o Ponte Preta. Como é? Stanislau Ponte Preta. Sérgio Porto. O glorioso e genial Sérgio Porto. O Carlos Viana, que é lá do Buritim Crato, ele parece que não ouviu aqui quando nós dissemos que o doutor Sávio é juiz aposentado. Ele pergunta em que cidade o doutor Sávio atua como juiz. O doutor Sávio está aposentado já há alguns anos. Eu estou aposentado, mas atuei em Farias Brito, foi minha comarca inaugural. Depois fui juiz do Crato, não da comarca do Crato, mas fui juiz zonal do Crato durante 3 anos. Como juiz zonal do Crato, eu fui juiz de Barbalha, de Missão Velha, de Caririaçu, juiz eleitoral de Jardim e... Que coisa. Depois foi para Sobral? Depois fui para Sobral e me aposentei como juiz de Fortaleza. De Fortaleza.
E o Rafael, que é lá do Romeirão, doutor Sávio, é estabelecida uma prisão diferenciada para quem cursa o ensino superior? Até um dia desse era, absurdo, mas o Brasil muda tantas leis que eu não sei se já mudou. Ainda é. Mas tem privilégio, né? Tem privilégio. Isso aí, Luiz, significa o seguinte: hoje em dia, para ter curso superior, está uma coisa fácil. Está fácil demais. Fácil demais. É exatamente então, por isso que tem um bocado de gente aí querendo adquirir esse diploma, já pensando numa possível prisão, hein? O Romário, aliás, eu vou falar em Romário, o deputado Romário, quando perguntaram a ele, mas Romário, tu ganhava 400 mil no Vasco, e agora vai ser deputado federal para ganhar uma merreca dessa? E o Romário respondeu, quem disse que eu estou aqui pelo dinheiro? Estou aqui para não ser preso. Ele paga uma pensão. Ele disse porque... E Romário tem sido uma revelação Romário como bom. Paga pensão. E a pensão familiar. É a única, uma das que dá cadeia, né, doutor? Se não pagar. E não tem jeito. Se não pagar. É cadeia mesmo, né? Cadeia, não tem. Mas ele agora tem o foro privilegiado. Mas pode ir para cadeia. É melhor pagar a pensão. Mas esse Romário aqui, que mandou a correspondência, é do bairro Socorro, aqui em Juazeiro. Parabenizo a todos que fazem o programa Tribuna Livre pela participação do doutor Sávio. Ele acha que o programa está sendo muito legal. E o Paulo da Vila Alto do Crato, na minha opinião, não há justiça que prenda o pessoal do mensalão. A descrença na justiça. Quem prende é a justiça. A justiça condena. Quem vai prender é a polícia. Agora, o Gomes, lá, aqui de Juazeiro do Norte, doutor Vasques, você conhece algum candidato que está envolvido no caso do Carlos Cachoeira? Conheço não. O caso do Cachoeira já foi até abafado, não se fala mais. O caso do Cachoeira não está por aqui não. A Cachoeira não chegou por aqui não. Não chegou por aqui. Houve indícios. O caso do Cachoeira, ele está abafado por causa do mensalão que agora ocupa. Você vê que a televisão... E o grande causídio que o Tomás deixou a causa, né? A televisão, o Tomás Baixo entregou porque a pressão era muito grande. Quem acompanha pela internet sabe que o Tomás Baixo estava sendo muito pressionado, porque... A cobrança justa, né, sabe? O cidadão que foi ministro da Justiça, depois de ser advogado... E outra coisa, o Cachoeira está com os bens indisponíveis, como é que ele conseguiu 15 milhões para pagar o Márcio Tomás? Sim. São coisas... É verdade. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que essa questão do Cachoeira também está ligada ao mensalão. Ninguém se engana, não. Com certeza. Toda essa corrupção... Faz parte do sistema. Toda essa corrupção está interligada. E depois, outra coisa, depois do mensalão, veja quantos ministros da Dilma já foram postos para fora por corrupção. Por corrupção, então, exatamente. É o mesmo sistema funcionando. Sem nenhuma punição, simplesmente afastado. Foram afastados. Quando for afastado... E está esquecido. E outra coisa interessante também, que é bom a gente colocar aqui, é que como o brasileiro esquece fácil e rápido as coisas. É isso que eu ia dizer. Rapaz? Como eles foram afastados, aí o povo já foi condenado. Já foi condenado. Aí ninguém fala mais nisso. Agora, cartão vermelho para a gente, porque terminou o nosso horário. E nós estamos concluindo mais um Tribuna Livre. Muito obrigado, meu caro telespectador. Doutor Sávio, foi um prazer tê-lo aqui. Espero ter sido esclarecedor. Parabéns a Vanessa mais uma vez. Sávio, até a próxima. Um beijo para ela, um beijo. Agradecer ao doutor Sávio aí, ao nosso telespectador que nos ajudou o programa. Certamente é um tema muito controverso e polêmico, mas a gente deixou aqui o nosso recado. O doutor Sávio esclareceu algumas dúvidas principais que a gente tinha, que certamente o nosso telespectador. Até a próxima, meu caro telespectador. Muito obrigado e boa noite. Programa